Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso momento de bate-papo com o autor do livro que nós estamos estudando, que é Contextualizando Kardec. E vamos fazer um momento de mentalização positiva para que a gente possa, onde cada um de nós estivermos, sermos tocados por boas energias, principalmente aqueles que não puderam estar conosco hoje, participando, tantas pessoas queridas que não puderam, que possam também receber um pouco desse influxo de amizade, de carinho, de boas energias, que essa nossa discussão de hoje seja muito proveitosa. Então, gente, hoje, conforme combinado, nós temos aqui, né, a proposta de vermos, né, com o Elias, sobre esse fechamento da terceira parte do seu livro, que ele trata de Deus e a criação. Só para a gente fazer uma lembrança, né, dos capítulos que nós estudamos, nós vimos no capítulo 14 as visões de Deus, no capítulo 15 nós vimos a criação dos mitos à ciência, no capítulo 16 do impulso inicial ao Big Bang, no 17 a raça adâmica e o racismo estrutural. Essa questão da raça adâmica, então, é uma coisa boa de discutir. Capítulo 18, geração espontânea versus seleção natural. E hoje, que nós vamos aproveitar aqui a presença do Elias, evolucionismo, capítulo 19, né? Evolucionismo versus design inteligente. E esse assunto é um assunto, assim, um quanto polêmico, né? Que trouxe aí, segundo a narrativa do próprio Elias, né, alguns questionamentos já estão dados ali no texto e colocados, né? Então, eu vou passar agora para o Elias, que ele tem uma proposta de encaminhamento aí, né, para essa discussão. E aí, Elias, você fica à vontade, porque a partir de agora eu vou fechar meu microfone. Bom, gente? Ok, gente. E a minha proposta é muito simples. Hoje é deixar vocês conduzirem, tá? Eu proponho, inclusive, que a discussão do design inteligente fique para o final. Eu acho que a gente pode começar conversando sobre as questões que vocês trouxerem. Eu sei que existem questões, né? E aí, para o final, a gente deixa, reserva aí os últimos 20 ou 30 minutos para a questão do design inteligente, que eu penso que a discussão anterior já vai ajudar muito a encaminhar nessa direção. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Como eu disse que ia provocar, então vou começar com a provocação. Vai lá, Alfonso. A criação dos mitos à ciência. Minha pergunta fica na questão dos mitos atuais da ciência, que hoje nós temos uma discussão muito grande, colocando como pseudociências muitas das ciências que nós gostamos, por exemplo, a sociologia, a psicologia, a história, estão sendo colocados, classificados pelos cientistas ligados mais à física, biologia e química, como pseudociências. Como que o nosso querido autor vê essa discordância? Essa pergunta é excelente, Alfonso. Muito, muito bom, muito boa questão. Eu penso que nós precisamos assim, voltar no conceito de mito, né? Tá? Conceito de mito, de narrativa mitológica, sabe? E no conceito de ciência, porque aí talvez a gente consiga equacionar isso melhor, né? Porque o mito, ele é uma construção cultural não ligada a um processo de observação, né? Ele é uma construção social que se dá por uma construção de explicações místicas, né? Que vão sendo elaboradas pela sociedade e os mitos vão se formando dentro dessas narrativas e vão conquistando espaço e consolidando presença e ao ponto de ele se tornar um mito, vamos dizer assim, predominante numa determinada cultura. Então, a gente tem como voltar, por exemplo, nos mitos judaico-cristãos mesmo. As narrativas que eram, inclusive, transmitidas mais por tradição oral, a respeito de Abraão, das 12 tribos de Israel, e tudo isso vai tomando corpo
no imaginário da sociedade, até que alguém fala, olha, vamos escrever esse negócio, vamos documentar isso, e vira uma Bíblia sagrada, onde todos esses mitos estão ali muito bem documentados, e a gente tem, portanto, uma construção muito interessante, muito importante, inclusive, do ponto de vista cultural, mas que nem por isso é científica, né? Agora, a ciência, o que é a ciência? A ciência já é uma criação, é uma invenção europeia do século XIX, que, na verdade, vai aproveitar alguma coisa de uma tradição chinesa de investigação, de exame da natureza, né? Tem alguns autores que vão dizer que a invenção da ciência na Europa foi um roubo cometido pelos europeus com relação a alguns métodos que já existiam na China antiga. Então, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não tenho esses elementos todos para a gente conversar, mas vou considerar que foi uma invenção europeia do ponto de vista de ter estabelecido métodos mais bem determinados, criado algumas definições conceituais que são norteadoras do processo científico. Então, aí Podemos você tem a colocar que é uma ciência. criação da sociedade, porque ele Isto, pegou conhecimento de várias áreas, mas consolidou na Europa, né? Vamos dizer assim. exatamente, perfeito, 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 fica melhor ainda, né? Então, assim, a Europa vai dar um desenho bem estruturado, ela vai fazer um tratamento epistemológico, né, de ciência da ciência, e aí, nesse sentido, ela vai conseguir construir uma ferramenta extremamente poderosa de verificação da realidade, né? Então, a Europa tem o mérito de ter estruturado essa ferramenta que está hoje à disposição do mundo inteiro. A diferença entre os dois, agora dá para a gente, então, entrar nisso que você está falando. Tá? A gente fala hoje de mitos atuais da ciência, a gente também, eu penso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a própria definição de ciência, ela se coloca como uma construtora de verdades que são provisórias. A ciência não trabalha mais com o conceito de verdade definitiva, de descoberta do ponto de vista daquilo que se pensava no século XIX. Então, hoje, a ciência entende que toda e qualquer explicação é uma narrativa, é uma conclusão a que se chegou a partir de um determinado olhar, de um determinado estudo, mas que a própria comunidade científica vai se debruçar sobre aquilo para verificar a validade, para testar os limites e, logo, com certeza, uma explicação mais abrangente vai estar nascendo, né? Então, a gente vê que a própria teoria, que teorias que mudaram tão radicalmente a compreensão do mundo, como a teoria da relatividade do Einstein, assim como a de Newton lá atrás, né? É, aí depois vem a relatividade do Einstein, vem a teoria eletromagnética atual, né? Então, assim, isso hoje já está sendo testado e levado de novo aos seus limites. Então, esse é um movimento da ciência que é muito bom, porque não congela o conhecimento. O conhecimento, ele fica sendo sempre testado, né? Então, eu acho que falar em mitos da ciência eu acho perigoso. Há mitos modernos, tá? Com certeza, há mitos hoje sendo construídos. E eu vejo, por exemplo, no Espiritismo, o mito da terceira revelação, né? Embora tenha sido uma afirmação doutrinária de Allan Kardec, a consolidação disso enquanto narrativa a gente pode entender como uma construção mitológica que está nascendo, né? Que está se formando e que tem gente já contestando, inclusive, né? Até usando a argumentação científica. E o fato de o meio científico considerar que determinadas ciências são apenas pseudociências, eu penso que é bem aquela briga que o Thomas Kuhn levanta lá no paradigma das revoluções científicas, né? Quando ele fala dos paradigmas que vão substituindo os antigos e vai acontecendo uma disputa de paradigmas. Então, o que nós temos hoje é o nascimento de ciências que têm uma outra base epistemológica. Quem lê, qualquer cientista da física, da química, da biologia, da matemática, de qualquer área das chamadas ciências duras, qualquer engenheiro, tá, que ler o livro Suicídio, do Durkheim, não tem como negar que há ali um método muito bem construído de investigação, baseado em dados objetivos, em análises muito consistentes, né? E que não tem como negar que aquilo é ciência. A grande questão, e a negativa a gente observa, eu diria até um certo negacionismo, né?
porque é de não admitir que seja possível ciências que trabalham com conclusões que necessariamente serão um pouco mais abertas e flexíveis, porque elas não serão exatas como se pretende na química, na física ou na matemática. Né? Nem a biologia dá respostas exatas como essas áreas querem, quanto mais sociologia, quanto mais antropologia. Então, assim, realmente muda o paradigma. E aí eu penso que é questão de tempo, é questão de tempo, e os cientistas das áreas das chamadas ciências naturais, eu vejo que eles, com o tempo, vão aprender a reconhecer que não dá para sustentar essa briga por muito tempo, porque existem métodos muito bem consolidados hoje. Né? O Durkheim, ele deu um avanço muito bom, e aí vem também depois algumas contribuições como Foucault, né? E vem delineando, né, métodos muito consistentes que possibilitam uma afirmação mais segura de que nós estamos sim discutindo no universo da ciência e não simplesmente de especulações, de opiniões, de achismos. Eu penso que é questão de tempo, isso vai estar sendo respeitado. Inclusive, com abertura para temáticas espíritas que até então não eram aceitas, e, no entanto, o pessoal da antropologia está dizendo, olha, no mínimo, como registro antropológico, a gente tem que considerar que essas questões estão colocadas. Eu acho que é um paradigma que está surgindo, sabe? Um paradigma que está se colocando e que está entrando e disputando espaço, sabe? E eu penso que a possibilidade de se consolidar é muito grande. Gostei do posicionamento. Eu diria que a física hoje ela já está entendendo isso com muita propriedade, né? A própria relatividade começou com um mito, ou seja, começou com uma imaginação de ocorrências na cabeça de Einstein, que alguns matemáticos conseguiram equacionar, não o próprio Einstein, mas ele expressou de maneira que os matemáticos conseguiram equacionar e caiu na ciência dura, né? Caiu nas ciências naturais. Mas hoje, por exemplo, não se fala em astronomia, não se fala mais em tempo. Em algumas áreas da ciência, o tempo deixou de ser uma unidade. Então, isso já é já mostra que está se pensando em coisas um pouco diferentes daquilo que é. Agora, o que me preocupa muito é que a nossa mídia coloca muito valor no que a ciência apresenta, no que a ciência diz, e, às vezes isso não é checado. Isso não é checado. Né? Por exemplo, que 80% das áreas preservadas são áreas indígenas. Isso é uma mentira deslavada, não tem estatística nenhuma dizendo isso, e isso foi tomado de um dado da FAO, em 72, 82, coisa assim, quando ela, num determinado estudo, identificou que nas Filipinas, 80% da área preservada era indígena. Nas Filipinas. E isso generalizou para o mundo inteiro. Então, são, por exemplo, afirmações científicas que a mídia traz como verdadeiras que não são. A minha preocupação é muito mais nesse sentido. Agora, o seu posicionamento, que realmente estamos entrando em novos paradigmas como ciência, principalmente levando em conta a antropologia, a sociologia e outras ciências ditas sociais, né? E que realmente vai mudar muito essa mentalidade se a mídia deixar. E eu quero até agregar, então, um comentário a essa contribuição sua, que é o seguinte: a, o bom da ciência é que, ao contrário da religião, ela permite contestação, né? Então, por exemplo, o pessoal está falando, olha, esse negócio de 80% é uma generalização. E realmente, né? Agora, o que isso pode suscitar? É assim, olha, vamos aqui no Brasil fazer um cálculo mais realista disso, porque nós não temos cálculo brasileiro, e nós vamos ver se ao invés de 80, é 77, ou é 83, ou pode ser até 95, né? Mas uma coisa é certeza, não será 12, nem 13 e nem 35.
né? É alguma coisa bem próxima disso. Então, até mesmo essas aproximações ficam colocadas em discussão, o que também é muito bom, né? Vai lá, Ritinha. Pegando esse gancho do Alfonso, me fez, quando ele falou a respeito da mídia, né, da força que a mídia tem em cima da ciência, vamos dizer assim. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana e que eu fiquei perplexa, porque o meu simples e humilde padrinho, há muitos anos, hoje ele já é desencarnado, eu era pequena, e eu me lembro que ele dizia o seguinte, que o homem nunca tinha ido à Lua, que aquilo era balela. E eu me lembro que eu pensava, gente, que absurdo falar um negócio desse, né? Que falta de conhecimento, que falta, que coisa. E eu fiquei, todo mundo falava a mesma coisa, né? E ele, coitado, era uma pessoa muito humilde, muito simples, meu padrinho. Ele era motorista de táxi, mas ele sempre afirmou que o homem nunca tinha pisado na Lua. E eu fiquei perplexa com o que eu vi essa semana. Muitas pessoas afirmando isso baseado naquela o que a mídia havia divulgado daquele milionário que foi à Lua e tal. E aí se levantou o assunto de que realmente o homem nunca, aquelas imagens divulgadas pela mídia não eram reais. E eu fiquei assim, falei, gente. E aí o Alfonso falando isso me fez lembrar de como realmente a mídia leva a uma credibilidade da ciência. Isso é muito interessante a gente pensar nisso também. É, não tem nem como. Muito obrigado pelo comentário, só, né? É isso mesmo. E assim, e a gente sabe que hoje nós temos um processo ainda mais complicado, que é o fato de tanto a mídia quanto a própria ciência estarem nas mãos do capital. Eu vou usar essa expressão que na área da economia e da sociologia ela tem um significado bem definido, né? Então, sim, ela está sob controle do capital. E aí vale o que interessa nesse sentido, né? Acaba sendo muito difícil fazer qualquer coisa diferente daquilo que interessa a uma maneira específica de se pensar a sociedade, de se estruturar a sociedade. Então, realmente é um desafio, sabe, Rita? E eu acho que você traz uma questão. Hoje, num grupo que eu participo, um grupo de discussão, o sentimento era de muito pessimismo, né? Porque todo mundo acompanhou aí a história da valorização do preço das cadeiras, que hoje amanheceu com preço em dobro no Brasil inteiro, né? Então, assim, o pessoal estava muito pessimista com os rumos da nossa sociedade, pelo fato de a gente não vislumbrar nem na política, nem na economia, nem na geopolítica, não vislumbrar alternativas positivas para o mundo, né? A gente vê, de um lado, uma crise climática complicadíssima, né, onde há sinais assim de que a gente pode ter dificuldade de ver os nossos netos viverem de maneira plena aqui nesse planetinha que está sob risco, né? Por outro lado, você tem uma ameaça nuclear que está complicadíssima também, né? As coisas estão se acirrando a um ponto de difícil retorno. E assim, então o pessoal estava muito pessimista, né? Aí um colega falou assim: olha, o que nos sobra é a fé, né? E aí a gente fica segurando na fé e dizendo, realmente, vamos ficar pela fé mesmo, e vamos ser otimistas e achar que nós vamos dar conta de reverter essa história e juntar todo mundo brigando com todas as forças para reverter, né? É a única coisa que a gente pode fazer, porque realmente hoje o poder desses 1% que detém 50% da riqueza do mundo, esse poder desse povo é muito grande, né? Eles controlam tudo mesmo, eles controlam, eles deflagram guerras, eles fazem o que eles quiserem no planeta inteiro, como o Elon Musk disse, né? A gente põe governo, tira governo na hora que a gente quiser, porque o que interessa são os nossos interesses, né? Então, assim, é realmente um quadro complicado, né? É bem mais complicado que o quadro de Kardec no século XIX. Eu diria que hoje é um acirramento das contradições que naquela época já estavam presentes. E assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é alimentar a esperança de que nós, enquanto humanidade, vamos dar conta de reverter isso para fazer com que seja possível a continuidade da experiência humana nesse planetinha, né? Eu torço para que sim e vou estar brigando até o último instante, né? E eu espero que a gente esteja aqui, nós todos, brigando para isso.
Bom, gente, com vocês, senão eu fico falando aqui a noite inteira. Sou muito falador. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tiver, eu tenho uma pergunta. Arlene, você quer fazer? Eu quero. Você quer fazer primeiro? Faz então, Iracilda. Faz você primeiro. Não, faz você primeiro. A preferência é de A vocês, Arlene. preferência é de vocês. Tá bom. Eu vou tentar ler um pouco do que eu escrevi aqui para não me perder, mas a questão é sobre a concepção de Deus. Eu queria também fazer uma provocação, e assim, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, né? Ou seja, a, a- o entendimento, vou colocar mais ou menos assim, a percepção, o entendimento de que existem várias concepções, ou de que coexistem várias concepções do que seja Deus, né? Ou seja, enquanto construção sociocultural humana, ou seja, esse entendimento, essa percepção, opa, eu entendi isso, né? Isso vai na contramão, eu tô lançando uma pergunta, isso vai na contramão da sobrevivência das religiões, em que sentido? Essas religiões que têm essa tradição judaico-cristã, óbvio que eu estou falando delas, mas isso vai na contramão no sentido de que esta crença, porque uma coisa sou eu entender que existem, que coexistem várias concepções, e eu opto por uma, e eu acredito nessa uma. Até aí tá tudo bem, né? Eu opto por uma, acredito e acabou. Mas eu sei que é uma crença, eu sei que é uma, né? Isso vai, ou seja, se essas questões se disseminarem, se as pessoas entenderem que existem essas construções, que nós optamos por algumas, que nós entendemos outras de forma meio tortas, de que as religiões também, elas produzem, a partir de uma concepção muito fechada, elas produzem manutenção e fortalecimento de poderes, né? Que poderes que a gente não pode ultrapassar, porque se a gente tensiona, a gente pode ruir, a gente pode romper, né? Então, assim, eu fiquei pensando, seria possível é, essas religiões, e o espiritismo está aqui dentro também, mas assim, será que seria possível? Porque eu acho que é, porque nós estamos aqui. Quando eu olho para nós, eu penso que isso é possível, porque nós entendemos essa construção e percebemos isso, né, não mais como aquele Deus, pelo menos para mim, não aquele Deus criador, não aquela coisa, não. É diferente. Como que seria isso, Elias, assim, no seu ponto de vista, em relação à manutenção, à sobrevivência, ou mesmo à transformação? Deu para entender mais ou menos, gente? Eu fiquei meio. Se eu não responder tudo que você pretende colocar em discussão, você me provoca de novo, tá? Nós temos realmente uma grande indagação, porque com o advento de comunicação em nível global, como a gente tem hoje, que hoje Iracilda sabe falar mais da Coreia, da China, talvez até do que do Brasil. Porque se a gente pegar o pessoal dos povos originários aqui, a gente sabe muito pouco deles, né? Mas a gente sabe muito, por exemplo, de Estados Unidos, a gente sabe muito de Europa, a gente sabe muito de China, de Coreia, a gente sabe um pouco de Índia. Então, na época de Kardec, não se sabia quase nada sobre tudo isso. Antes de Kardec, antes das grandes navegações, vamos dizer assim, no século XV, XIV, XV, aí sim é que ninguém sabia nada de nada. Então, hoje, a quantidade de informações que nós temos é enorme. Hoje, qualquer criança, eu me lembro que o meu filho, quando tinha acho que 12 anos, eu estava estudando aqui na sala, onde eu estou aqui agora, e ele ali onde a Iracilda está, me pergunta assim, pai, como é que fala isso em inglês? Falei, o que você quer com isso, menino? Eu até conto isso no livro aí, né? Eu falei, o que você quer com isso, menino? Aí ele falou assim, não, pai, é porque eu estou jogando com um coleguinha que é da Coreia do Sul e a gente conversa em inglês e eu preciso falar isso para ele, né? Então, assim, meu filho aprendeu inglês jogando em rede mundial de computadores.
Então, é outra realidade. O mundo hoje ele é um mundo que nos coloca conectados em nível global. Então, isso sim representa os filósofos europeus, sobretudo do século XIX, o Nietzsche em particular, eles acreditavam que nós estaríamos vivendo o que ele chamou de a morte de Deus, né? A morte de Deus, ou seja, a religião perderia o espaço, perderia a razão de existir numa sociedade esclarecida, numa sociedade bem informada, numa sociedade educada a partir da perspectiva que a ciência oferecia, com a universalização do conhecimento científico. Então, o Nietzsche acreditava mesmo, né, que Deus estava morto, que não tinha futuro para Deus. E, no entanto, o que a gente vê é que isso não aconteceu. Do mesmo jeito que Kardec não acertou com o mundo de regeneração, Kardec, Karl Marx, né, com o mundo de regeneração ou o mundo pós-capitalista, o Nietzsche também não acertou na ideia de Deus. Tá? Os nossos futurólogos dos anos 70 não acertaram na ideia de carros pequenos e facilmente que se adaptassem facilmente ao trânsito das grandes cidades. Os nossos futurólogos nunca acertaram as coisas, sabe? Essa é a realidade. Então, essa ideia de que com a ciência a religião vai perdendo espaço, ela também não se mostrou tão forte quanto se pensava. O que a gente tem visto é uma reinvenção da religião, né? Da religiosidade, talvez, uma reinvenção. E aí as pessoas buscam modos diferentes, um estilo mais New Age, e aí voltam para os cristais, para as terapias esotéricas, sabe? Para explicações baseadas nos extraterrestres. Então, assim, o que a gente vai vendo é um redesenho desse universo, sabe? Desse universo da fé, da espiritualidade. Então, eu penso assim, sabe, que a diversidade ela está sendo reconhecida, ela está se impondo enquanto realidade, e é um processo que eu vejo como irreversível, ninguém vai dar conta de reverter isso, porque o ser humano é um ser extremamente complexo, singular, e o máximo que a gente consegue é se agrupar por singularidades, mas a gente não consegue fechar todo mundo em torno de uma mesma ideia, né? Então, eu vejo que o que nós vamos ter é essa diversidade se impondo, sabe? Ela forçando o próprio reconhecimento, e a espiritualidade sendo reconfigurada inteiramente, sabe? Por novos modos, vai sobrar espaço para a religiosidade tradicional, porque vai ter gente que não vai abraçar o novo. Então, nós vamos ter muita coisa nova, convivendo com muita coisa antiga, gente querendo resgatar a sabedoria céltica, como a gente vê hoje na Europa, né? Resgate da sabedoria céltica, quando a gente pensou isso. Tá? E está lá, né? Movimentos resgatando a religião tradicional chinesa. Então, o que nós vamos ter é movimentos de novidades religiosas, novos olhares, sabe? Novas concepções, inclusive, de divindade, de Deus, né? Convivendo com concepções antigas, tradicionais, e, sabe, nessa eterna briga por espaço, por afirmação e por reconhecimento, sabe? Eu penso que é nisso que nós vamos conviver, pelo menos aí os próximos 500 anos. Eu não sei se a gente vai poder concordar com o Kardec, Karl Marx, o Saint-Simon, né? Que vai ser possível construir um mundo onde não haja desigualdade, onde todo mundo possa ser voltado para o espiritual. Eu não sei se isso vai ser possível. Caso seja, quem sabe daqui a alguns 500 anos a gente tem um cenário menos diversificado, menos plural e mais uniformizado, ou pelo menos com uma direção mais comum. Eu não sei, eu também admito que seja possível. Se a teoria espírita estiver correta, né, daqui a uns 500 anos pode ser que a gente tenha alguma coisa parecida com o mundo de regeneração, se a gente conseguir sair fora da Terceira Guerra Mundial e da crise climática, né? Se a gente conseguir superar isso, pode ser, quem sabe? O fato é que a gente não tem como antecipar a história. E qualquer exercício de futurologia, a gente vai dar com os burros na água. Então, eu prefiro a gente trabalhar muito centrado nas dificuldades do presente, tentando superar isso, superar as contradições do hoje, né? Mas acreditando que o caminho e o cenário é nessa direção, pelo menos, sabe? Porque é isso que tem se mostrado para nós. Eu não sei se eu consegui atender a sua expectativa. Ótimo, Elias. Eu gostei. Assim, eu achei a sua resposta muito legal. Só que assim, eu entendi. Vê se eu entendi o final. O final que eu concordo com ele é que vai abrir o leque dessa questão da diversidade, né? Estou falando da questão. Vai abrir o leque que é irreversível esse movimento.
né, é um movimento importante, só que lá na frente, para que o mundo que nós estamos no nosso dia a dia construindo, né, no nosso dia a dia, ele vai fechando o leque no sentido de querermos todos, digamos assim, objetivos comuns para todos, de dignidade, de acesso. Seria mais ou menos isso? Abrir e fechar lá na frente, daqui a não sei quantos. Eu achei que você foi muito generoso. Você falou 500 anos, eu coloco mais tempo aí, mas tudo bem. O Mas Arlene, obrigada. a teoria de sistemas, ela oferece um elemento muito interessante. Eu prefiro falar teoria do caos, gente. Então, se alguém aqui tiver trauma com isso, eu prefiro falar teoria do caos, porque, na verdade, as pessoas têm muita resistência com a palavra caos, porque ela dá a ideia assim, tá vendo? O cara já está pensando em bagunça, e não é essa a ideia da teoria do caos. A teoria do caos, ela é exatamente uma afirmação de que as coisas acontecem no nível de aparente desordem, que não tem nada que a gente consiga ver como elemento de controle naquela bagunça. O melhor exemplo que eu vejo para ilustrar por que a teoria chama teoria do caos e o que ela quer dizer com isso é na meteorologia. Então, se a gente observar as formações de nuvens, aqui no céu mesmo, onde a gente pode olhar, se a gente for observando como que as nuvens se formam e se desenvolvem, é muito interessante e é muito bonito. E é realmente um processo que é todo caótico, né? É caos mesmo, caos. É absolutamente imprevisível. Você não tem como dizer como que uma nuvem vai se desenhar daqui a 5 minutos. Você não tem como dizer. Então, eu acho que essa perspectiva que é a teoria do caos, e que alguns cientistas mais educadinhos, mais bonitinhos, para não chocar o povo, prefiro chamar de teoria dos sistemas complexos, né? Eu acho que o que ela traz para nós com muita propriedade é que nós não temos como antecipar qualquer coisa relacionada ao futuro em sistemas tão complexos quanto é o sistema sociedade terrena, né? Então, assim, por isso que eu acho que eu já vi com muita preocupação filmes como Mad Max, tá? Ou Elysium. São dois filmes que eles me provocam e me assustam, porque aquele cenário que eles mostram é um cenário assim pavoroso, né? Elysium, então, eu acho que ele pegou tudo que havia de medos nos últimos anos e colocou lá no cenário que ele aponta para a Terra do cenário que o Elysium nos mostra, né? Então, assim, mas a gente não sabe se vai ser para aquela direção, ou se vai ser para a direção idealizada pelos utópicos do século XIX, a gente não sabe, o fato é que a gente não sabe, né? E o que eu sei que a gente pode fazer é lutar para que prevaleça a melhor alternativa. Isso aí a gente pode fazer. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que unir esforços. Alguém mais? Deixa eu perguntar rapidinho nesse finalzinho. O que nós podemos é lutar para decidir o que é melhor, né? Pelo Falou? que a gente acredita que é melhor, né? Pelo que a gente acredita. Aí eu acho que entra uma incógnita danada, né? Porque nós, como cristãos, acreditamos de uma forma, muçulmanos de outra. E a diversidade, cada um acredita de uma forma, né? Acaba voltando aí para a teoria do caos. Mas aí, Wellington, tem um elemento que é interessante, que também a gente pode usar a teoria do caos. Um elemento que é importante também é assim, olha, por trás desse aparente caos, há uma ordem subjacente, né? A coisa não acontece assim, totalmente à revelia de qualquer força. Existem uns atratores, existem alguns atratores que definem uma direção para esse movimento. Então, quando você compõe esse conjunto inteiro, nós poderíamos dizer assim, olha, que nós temos atratores sociais muito bem definidos, que é o fato de todas essas, pelo menos a grande maioria, obrigado, meu bem, a grande maioria desses movimentos de natureza espiritualista estarem buscando uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, né? Isso aí é um consenso. Se você for na Umbanda, no Candomblé, no islamismo, no hinduísmo, se você for em qualquer lugar, existem algumas preocupações que são semelhantes no sentido de garantir dignidade e bem-estar para as pessoas, para os seres humanos, de não aceitação da miséria, da fome, né, da pobreza. Então, eu diria que isso aí são alguns atratores e que eles, inclusive, se mostram na história. Quando a gente vê uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo,
ela é o resultado desse esforço coletivo. Você tem lá um conjunto, se não me engano, lá de em torno de 80 países que falam, olha, nós vamos fazer aqui um documento que vai nortear a nossa política para as próximas décadas. Né? E aí eles elaboram um documento, uma declaração que todos assinam e falam, olha, é nesse rumo que nós queremos caminhar enquanto sociedade. Então, quer dizer, então mesmo nesse caos e nessa aparente desordem, você tem rumos que se colocam, que se apresentam e que são consensuais. Né? Então, eu penso que por essa possibilidade é que a gente tem uma chance de conseguir fazer com que prevaleça, sabe, a expectativa de um mundo melhor. Eu penso que é por aí. Se ninguém tiver mais nada, eu tenho, viu, gente? Diga você, vamos ver se. Não, eu queria ver com vocês, eu tava repassando aqui comigo o livro, né? E assim, eu queria ver, por exemplo, a ideia de Deus. Eu até queria voltar na questão da Arlene, né? Quando você levantou a Arlene, eu achei que você ia perguntar por um lado, a sua pergunta foi por outro, mas assim, eu acho até que ponto que a gente convive, que a gente consegue conviver hoje uma, com a ideia de Deus mais aberta, né? A minha irmã estava preocupada comigo, ela, inclusive, aproveitou, veio de Palmas aqui em Goiânia, e ela veio conversar comigo, né, se eu não estava me tornando ateu. Eu falei, minha filha, nunca há algo mais distante do que eu me tornar ateu. Porque eu vejo que quando a gente começa a abrir essa visão de Deus, como a gente tem isso como possibilidade, como pelo menos eu fiz essa provocação, muita gente fala assim, e agora, em que eu acredito? Né? E assim, não sei, eu queria ver para vocês como é que ficou essa perspectiva de como agora eu penso nessa ideia de Deus ou de divindade, né? Eu queria ver se para todo mundo ficou bem, se ninguém ficou desconfortável com isso, porque se ficou desconfortável, tem mais coisas que a gente pode conversar para que a gente continue bem, né? E não se preocupe com isso, sabe? Então, eu queria conferir com vocês como é que ficou o sentimento de vocês em relação a essa questão, uma visão mais aberta de Deus e a perspectiva ateísta, como é que vocês veem isso? Então, eu acho que eu me tornei mais ateia, né? Eu já não, apesar de eu ser espírita, eu busquei a espiritualidade, porque era o que eu acreditava, mesmo sem nem conhecer kardecismo, nada assim. Mas por exemplo, minha mãe era fanática católica, e eu me sentia bem na igreja, eu ia para fazer vontade dela, né, nas procissões e tudo, mas nunca me sentia à vontade. E eu tinha uma ligação muito grande com Jesus, né? Eu ficava chocada quando criança com a morte de Jesus, com a traição. Então, desde criança eu já repeli a religião porque eu ligava aquele sofrimento à religião, né? Então, mas eu não fiz primeira comunhão, eu só fui batizada. Nunca me interessei. Quando eu passei por um momento de dor, e como eu via, perdi minha irmã, eu tinha 14 anos, né? Então, ela falava comigo, vinha falar comigo em sonho, então eu sempre tive mediunidade. Mas eu não conhecia o espiritismo. Não conhecia, nada, nada. Até 93 ali, 1993, eu não conhecia. Mas assim, agora, depois com as suas aulas, eu já li muito, eu já estudei muito o espiritismo e tudo. Eu digo que eu fui, porque na verdade aquilo me confortava, porque é o que eu sempre acreditei, mesmo sem ter religião, sem me considerar religiosa. Mas agora, com tudo que eu ando lendo sobre e vendo alguns trabalhos científicos, né, depois de ter contextualizando, depois de você, é que eu comecei a me questionar e me considerar ateia, sabe, de não crer nesse Deus que me ensinaram a crer. Mas eu acredito que Deus seja energia, né, é tipo um filme que eu assisti, um documentário, não sei se é filme, sobre energia.
né, de Deus estar ali energeticamente, ali, eu não me lembro agora, é um documentário que eu sempre estou lembrando, é alguma coisa de energia. Mas é isso para mim. Eu estou com dificuldade de ler o Pai Nosso, de rezar o Pai Nosso, só para você ter ideia. Tanto que eu estou questionando as coisas, entendeu? Ok, entendi. Rita, você quer falar primeiro ou eu respondo e depois você traz a sua questão? Pode ser? Eu prefiro falar primeiro, porque Hum, aí já arremata tudo, porque eu tá. gosto muito das colocações da Nadir, eu gosto demais. Porque a Nadir tem muito, assim, muita coisa que ela fala, vem muito ao encontro do que eu penso. Sempre foi assim, eu sempre observei muitos comentários da Nadir, principalmente quando ela fala da Bíblia, porque eu sempre fui uma eterna questionadora, aquilo para mim vendo as pessoas lerem aquilo, eu sempre tive várias interrogações desde que eu era pequena. Eu nunca aceitei aquilo como uma coisa que realmente existiu. Falei, mas de onde surgiu isso? E eu pensava, mas por que criaram esse negócio? Como é que tu sabe que isso é verdade? E por quê? E acabei me tornando uma adulta também questionadora, motivo pelo qual hoje sou espírita freelancer, porque ninguém me aguenta nas casas espíritas. Mas o que que acontece comigo? Eu, através desse capítulo, né, que eu li, que quando você fala, né, dessas visões de Deus, parece assim que aquilo me abriu, sabe, o véu era uma coisa que nem tinha véu, era uma coisa que eu rasgava e queria ver, porque era o que eu sempre acreditei. E quando você veio colocando aquilo tudo, né, de uma forma muito sistematizada, muito esclarecedora, eu pensei, gente, eu não estou louca. Então tem alguém que também tem essa visão que eu tenho, porque eu nunca tive essa visão assim humanizada, né, de Deus, aquela coisa que de alguma forma coloca, dá um corpo, eu nunca tive isso. Então eu fico pensando, eu ficava pensando, gente, será que eu estou errada de pensar que Deus não é alguma coisa, não é alguém, né? Deus está em todos os lugares, é uma força, é uma energia. E isso me incomodava demais. E a partir do que a Nadir falou, é verdade. Eu agora, depois do que eu li, eu quero pesquisar mais, eu quero saber mais, eu vou mais atrás, eu tenho outra visão, quer dizer, mais ampla do que eu já tinha. Isso para mim foi libertador. Que bom. Pois é, então vou juntar a fala de vocês duas e trazer aqui uma pitada de comentário, né? Então, assim, eu acho muito interessante e eu, sinceramente, eu não tenho a menor preocupação de alguém dizer assim, olha, me tornei ateu. Antigamente eu tinha, né? Porque o ateísmo, da maneira como eu aprendi a ver, ele vem muito carregado daquela forte censura moral, que era típica da sociedade católica do século XIX e que Allan Kardec, de certo modo, vai abraçar, tá? Porque Allan Kardec acreditava mesmo que não acreditar em Deus tornava o homem imoral, né? Abraçado aos gozos mundanos, sabe? Sem ética. Ele acreditava nisso. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Pelo contrário. Pelo contrário, nós já temos uma pesquisa que foi replicada 3 vezes em circunstâncias diferentes, uma delas com crianças, e que demonstrou com muita propriedade que pessoas não religiosas tendem a ser mais solidárias com estranhos do que pessoas religiosas. Então, assim, hoje eu não tenho a menor preocupação se alguém se disser que é ateu ou agnóstico, porque eu acho que ele está num bom caminho, né? Pelo contrário, as grandes monstruosidades ao longo da história foram cometidas por pessoas religiosas. Então, eu não tenho preocupação nenhuma quanto a isso, sabe? Agora, o que eu acho é que, na verdade, a gente não vai se tornando ateu, a gente vai sofisticando as nossas explicações a respeito da transcendência. Então, quando a Nadir fala de energia, né, imaginar, sabe, a gente vai sofisticando as nossas explicações, a gente vai enriquecendo essas explicações, a gente vai tornando essas explicações mais exigentes, na verdade. Então, quando a gente chega, por exemplo, a
abriu um olhar especial para a ideia do Tao na tradição chinesa, isso é muito interessante. A ideia do Tao tem muito a ver com isso que Nadir falou, né? Que é uma coisa assim, o que é o Tao? Você pode perguntar para qualquer chinês, ele não vai tentar te explicar o que é o Tao. Assim como o judaísmo antigo entende que Deus é algo que você não fala nada a respeito, que você não tem como compreender. É o incognoscível, né? Ele não está acessível ao conhecimento humano. Então, se você for pensar, por exemplo, em outras tradições espirituais, você vai ver que tem várias que colocam essa fonte criadora da vida, isso que a gente chama de Deus, né? Coloca isso no nível do inalcançável. Então, o que eu vejo é que a gente vai realmente se tornando mais exigente mesmo com relação a explicações a respeito de transcendência, de sagrado, de divino, sabe? A gente vai ficando mais exigente. E eu acho que ficar mais exigente só pode ser bom, sabe? Porque nos coloca fora disso, até disso que o Wellington apontou aí, né? Nos coloca fora de uma posição mais sectária, de achar que a verdade só está conosco, né? A gente vai vendo que essas compreensões mais abrangentes, elas são acolhedoras a todas as outras visões. Então, por isso que eu não tenho receio, sabe? Eu acho que a gente. Ah, sim. E aí eu queria falar que uma coisa que eu passei com essa música na cabeça desde ontem, e hoje eu estava lembrando dela o tempo todo, e que isso acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, que é uma música do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é aquele moço que ficou tetraplégico aos 24 anos de idade, morreu aos 50, depois de fazer palestra no Brasil inteiro, numa cama, levado pelos amigos dentro de uma Kombi, né? Então, assim, um personagem extraordinário, Jerônimo Mendonça. E ele compôs uma música, ele era poeta, compositor, cantava muito bem, né? O que sobrou dele era a voz, e ele usava isso muito bem. Então, ele compôs uma música que eu acho belíssima, eu acho maravilhosa. Ele fala: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Gente, o que é isso, né? Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Gente, essa é uma concepção de Deus belíssima, sabe? Belíssima. Ele vê Deus na alegria, ele vê Deus na dor, ele vê Deus na beleza, ele vê Deus na tormenta, ele vê Deus em tudo. Eu acho que a gente vai sofisticando as nossas visões a respeito de Deus, e isso só pode ser benéfico, isso não tem contraindicações, a meu ver. Vai lá, Arlene. Depois, Iracildo, Alfonso cobrou que você traga as suas questões também. Ô, Elias, eu adorei você falar sofisticar. Eu acho que eu também penso que o caminho é esse. Inclusive, eu penso que a gente vai ter que complexificar. O que você falou foi complexificar mesmo a questão do que seja Deus, né? Desse entendimento. Eu fico pensando que a gente vai ter que complexificar o que é ateu, o que não é ateu, porque diante de tantos olhares, de tantas concepções do que seja Deus, ateu perde sentido, né? Eu sempre, assim, para mim, essa questão, e assim, a sua pergunta no início, eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu tenho uma libertação absurda quando eu penso no meu entendimento dessa possibilidade do que seja Deus, né? Do que eu concebo como tal, mas dentro disso também, dessa proposta que está em tudo, enfim, essa coisa toda, essa percepção. E uma coisa que a Nadir falou e que eu lembrei, apesar de talvez ir por uma outra via, foi do filme Lucy, vocês assistiram. Quando a Lucy usa 100% da mente, aquele ator, ele pergunta, não, alguém pergunta para ele, o Friedman, né? E ele responde, ela está em toda parte, ela está em todo lugar, quando 100% da mente é utilizada, né? Então, assim, eu acho que nós temos grandes possibilidades de expandir e de complexificar. Isso não tira de mim, né, a questão de ser espírita ou não, inclusive fortalece. Eu não penso pela via contrária, né? Fortalece para mim o espiritismo, no que eu acredito de ser um espírito imortal, papapá, fortalece as questões que Kardec trouxe, e eu acho, dentro disso que você falou, que cola no Deus,
uma coisa que me incomoda e que passa dentro disso, é a questão da imperfeição e da perfeição. A imperfeição, ela, isso eu acho que também tem muita relação com esse modelo simples desse Deus, né? Né, assim, esse modelo de que nós seguimos um caminho, um ideal, a partir de um modelo. Eu acho que não existe imperfeição. Eu não faço mais imperfeição há muitos anos. Não pode existir, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos em evolução constante, em transformação, né? Não sei se tem assim, Que é para algo você mais que é um perfeito, estudioso, que é algo mais perfeito que alguém em construção, né? Tá saindo um livro, gente, vou até fazer propaganda, não resisto. Está saindo um livro agora, por esses dias, que eu acho que vai ser maravilhoso. Estou com expectativa imensa. Dia 30 vai ser o lançamento oficial dele, que é do Alexandre Júnior, lá do Rio, do Recife, com o Gerry Almeida, do Rio Grande do Sul. Dois extremos, né? Então, Gerry Almeida e Alexandre Júnior. O nome do livro é O Ser Inacabado. Eu achei o nome do livro maravilhoso, sabe? E talvez isso aí venha colocar isso aí em discussão, né, Arlene? Essa ideia de perfeito, imperfeito, essa ideia de perfeição, sabe? Que é uma ideia que a gente sabe que ela vem da teoria da filosofia platônica, né? Do Platão, essa ideia de perfeição. Então, Kardec foi muito platônico na composição da ideia espírita, né? Ele se inspirou muito em Platão. Então, a ideia de imperfeito, perfeito, sabe? A ideia de bem e mal, esse dualismo, né? Isso está tudo presente na obra kardeciana. E a gente pode ver isso com muita tranquilidade, porque hoje a gente tem leituras muito melhores a respeito dessas questões, né? E isso não é problema. No passado, aí, até 50 anos atrás, alguns espíritos iam ficar horrorizados de alguém pensar isso. Hoje a gente vê isso com muita tranquilidade e ninguém sofre por isso. Vai lá, Alfonso. Só dois pequenos lembretes. Tem um livro chamado Em que Creem os que Não Creem. É Humberto Eco e um Monsenhor, eu não lembro o nome do Monsenhor, que fazem justamente os contrapontos entre o ateu e aquele que, teoricamente, é um dirigente religioso de alto nível. E eles fazem os contrapontos, e a gente às vezes pergunta quem é o ateu desses dois aí. Mas é um livro muito interessante, quem encontrá-lo aí vale a qual o pena ler. título, Alfonso? Qual o título do Em livro? que creem os que não creem? Você coloca Humberto Eco lá na Amazon, vai aparecer. Tá? E tem uma frase que o professor Rocha Lima falou para o Paulo César Frutuoso, que o Paulo César Frutuoso colocou no livro dele, A Face Oculta da Medicina, que eu acho espetacular. Vou ler para não sair. Se algum irmão, mesmo em nada acreditando, estiver praticando bem, não o incomodemos com nossas crenças. Ele está à nossa frente em adiantamento espiritual, pois ainda precisamos de uma religião para policiar nosso comportamento. Eu acho que isso classifica bem onde que o ser humano pode chegar quando ele está preocupado em praticar o bem e não preocupado em fazer uma religião ou seguir uma religião. Perfeito, beleza. Iracilda com a palavra. Então, a minha questão ainda é voltando um pouquinho, quando você falou na questão dos mitos, né, que nós temos na doutrina espírita. E aí, como nós vamos superar o mito da terceira revelação se nós não entendemos ainda Moisés? Como é que isso vai acontecer na doutrina espírita? Porque, assim, a gente hoje, nós temos aqui, já tivemos aqui nesse grupo altos debates, né? Para nós, talvez, essa ideia e questionar isso hoje é plausível. Nós já estamos abertos a isso, né? A questionar. E Moisés foi um mito. Você já traz isso para nós aqui no seu livro. E aí, como nós vamos avançar nessa questão? Porque esse pé que nós temos, que a doutrina espírita tem, na questão essas afirmações assim pragmáticas e religiosas e de crença, né? Como nós vamos avançar nisso, Elias? O que você pensa, assim? Porque eu acho muito complexo
você perceber que as pessoas ainda têm essa necessidade de se apegar a esses mitos, né, que nós ainda temos. Como que você vê isso? Veja bem, Iracilda, eu acho que é a mesma coisa do que eu disse para as religiões, eu acho que vale para o Espiritismo também. Eu penso que o Espiritismo, mais do que nunca, como aconteceu com todos os movimentos religiosos do mundo, o Espiritismo não vai ser diferente. Nós vamos ter cada vez mais correntes de Espiritismo diferentes. Então, nós vamos ter, nós aqui que falamos, gente, isso é uma bobagem, vamos ter gente lá brigando, o que é isso? O Espiritismo é a terceira revelação, nós haveremos de espalhar para o mundo inteiro e haveremos de convencer toda a humanidade que nós estamos com a razão. Nós vamos ter gente que vai estar muito mais próximo da Umbanda, sabe? Gente que vai estar fazendo reiki com florais de Bach, com terapia de cristais, cromoterapia, sabe? Nós vamos ter de tudo no Espiritismo. Então, e hoje eu não me preocupo mais com isso. Antigamente, eu ainda acreditava em unificação. Né? Eu sou de dentro da federação, né, gente? Eu acreditava nessas coisas, eu acreditava que a gente ia convergir para uma unidade futura. Hoje eu não acredito em nada mais disso, e confesso para você que eu me sinto muito mais seguro no que eu consigo vislumbrar de possibilidades do que antigamente, que eu ficava sonhando com essas utopias. Então, eu não tenho a menor preocupação se vai ter gente, eu acho que vai ter sim, sabe? Um monte de gente que não vai aceitar que Moisés não existiu, existiu sim, porque os espíritos afirmam, e pronto, sabe? E a gente vai ter um grande grupo também que vai estar dizendo assim, gente, o que interessa no espiritismo são outras questões, sabe? Preocupado com outras, sabe, com outras, né, muito mais preocupados em como a gente se unir para construir um mundo melhor, né? Eu acho que a gente vai ter isso. Eu espero ter muita gente nesse grupo que prefere um espiritismo voltado para a construção de um mundo melhor, sem preocupar com essas coisas todas. Vai lá, Vicente. Apenas para contribuir pelo que você citou, Elias, tá? E interessante que muitas das coisas que nós tratamos aqui, falamos, mencionamos as suas elucidações a respeito, explicações. Você falou sobre esse livro do Jerry, né? Que é meu amigo lá no Face, no Instagram e tal, eu sigo, a gente troca figurinhas. O nome do livro é Sociedade do Sujeito Ah, Inacabado. Sociedade do Sujeito Inacabado. Perfeito. E esse livro ele tem inspiração em Paulo Freire, né? Exatamente. Na ideia do inacabamento humano. Então, vai ser algo muito interessante. E o que mais me provocou, porque eu já estou encomendando, é que é um diálogo crítico, né, entre as ciências sociais e a filosofia espírita, com várias colocações de todas as áreas de conhecimento, né? O que vem aqui acrescentar em tudo isso que nós estamos aprendendo nessa contextualização que nós estamos aqui fazendo já há algum tempo e vamos continuar até o fim do ano, dedicados nessa contextualização. E aproveitando para dizer que essa situação que eu vim aprendendo agora, diante de tudo aquilo, né? Vamos supor, não vou dizer os 73 anos, é menos, né? Pelos entendimentos na infância, mas eu me libertei de muita coisa, mas não me libertei da ideia do divino. Não sei como eu chamo, tá? Não sei se eu quero chamar por alguma coisa, mas ela é intrínseca, tá? E eu vivo hoje tranquilo, mas liberto, tá? Liberto daquelas prisões, daqueles grilhões que me colocaram logo nos primeiros anos da infância, né? Aonde eu pratiquei tudo da Igreja Católica, tá? Pai congregado mariano, mãe filha de Maria, né? Então, aquilo que eu vivi. E depois eu fui buscando espaços aonde eu não me encontrava, né? Então, passei
Por- é sempre assim. Eu sempre busquei, né, alguma coisa em relação à reencarnação. Eu nunca fui para uma fé que não acreditasse nesse processo reencarnatório, né, da espiritualidade. A espiritualidade é que sempre me provocou. Espiritualidade. E eu vim para o espiritismo, mas eu vim para o espiritismo quando eu li assim, o espiritismo é laico. Eu falei, pô, mas é isso que eu quero, tá? E eu fui me desligando do espiritismo quando eu descobri, né, aonde eu estava, filiado à federação, que eu estava, eu comecei a dar razão para o pessoal que eu atendia. Isso que, porque eles diziam assim, e como que funciona essa igreja? E eu comecei a pensar, eu dizia, mas é mesmo? É uma igreja isso daqui, porque o que eles veem aqui, o que falam para eles, é o que eles escutam nos outros templos aqui, né? Só que é uma igreja espírita apostólica romana, né? Então, isso que me fez me afastando, mas essa liberdade que eu tenho hoje, mas dentro de tudo que eu vim aprendendo, né? Principalmente quando eu comprei e adquiri o Contextualizando Kardec, aí que eu tentei colocar lá na condução das minhas aulas, e aí comecei, Aí deu problema. aí deu problema sério, que eu tentei levá-los a uma outra visão, retirando todo tipo de folclore espírita, né? E hoje eu tô absolutamente tranquilo. Eu estou absolutamente tranquilo, porque participo aqui com vocês, e às quintas-feiras também na mesma linha, participo com o Márcio Saraiva, num grupo de estudo, aonde se tem uma visão mais ampla, mais aberta, e eu estou bem, né? Apacentei tudo quanto, tá? E pretendo continuar assim, tranquilo, né? Aí o Márcio diz, e o que que você faz? Eu falei, "Não, além de espírita, me tornei estoico. Pronto, juntei a fome com a vontade de comer e sigo a minha vida. Mas é muito Que bom bom, estar aqui Vicente. e trocar essas ideias maravilhosas. Obrigado. Que bom. Bom, gente, nós ficamos de reservar os últimos 20 minutos. Elias, espera aí só um pouquinho. A Zeza, você quer falar? A Zeza nunca aparece. Quando ela aparece assim, eu tenho que perguntar. Você está querendo falar? A Zesa, a Rejane e a Andréia estão devendo alguma fala nesse encontro nosso, né? Foram as únicas que não disseram nada até agora. Não, eu nunca falei nada, porque eu até comentei com ele, ou até com o Elias também. Falei, Elias, por enquanto eu estou me desconstruindo. Eu vou ter que me construir de novo, porque, nossa, tanta coisa que eu acreditava parece que caiu por terra. Começou desde a Gênesis, né, que a gente fez o estudo, o Elias falou que provavelmente Moisés nunca existiu. Eu já fiquei cabreiro, falei, mas da onde tirou tudo aquilo, né? Aí daí para cá a gente só vem vendo novidades, né? Eu tinha lido o livro, mas nunca tinha estudado o livro, né? Apenas lido. E essa questão de Deus, ela me pegou um pouco, sabe? Quando eu era criança, eu acreditava naquele Deus velhinho, de barba branca, sentado num trono lá em cima, né? Aí depois começamos a estudar o Espiritismo, essa ideia acabou, né? Não existiu. Mas eu nunca mais pensei nisso. Não sei se é porque não tem importância, quem é Deus, que é Deus. Eu não sei por quê, mas nunca me preocupou essa questão. Aí, essa semana, eu peguei me pensando, falei, gente, mas tem que ter, se Deus não é o Criador, se ele pode não ser, né, o Criador, então quem criou tudo? É uma força, é uma energia? Aí eu fiquei mais perdida ainda. Quem criou tudo? Como foi feito isso? E essa semana eu estava me pegando nisso. O que você me fala?
Ô Zéza, você já deu um pontapé para esse capítulo de hoje, que é o capítulo 19, viu? Vai lá, Elias, já dá um pontapé aí, que nós temos só 20 minutos para terminar. Eu acho que é muito interessante, assim, a intenção desse capítulo, gente, é porque isso hoje é uma questão que está posta aí no meio espiritualista, tá? A questão do criacionismo. Até hoje mesmo a gente estava conversando aqui, o meu filho, né, ele estava entendendo, né, a gente conversando aqui, que, afinal de contas, o criacionismo ele tem uma proposta que faz sentido, né? E eu acho que é muito interessante a gente entender o que existe por trás dessas ideias, porque aparentemente pode fazer algum sentido, mas tem um aspecto político por trás que é muito importante e que a gente não pode perder de vista, tá? É, o, a Andrea está falando aqui que a internet está muito lenta, né, Andrea? Tá bom, Andrea, o que der, vamos lá junto, né? Mas então, assim, olha, eu estava comentando com o Danilo, eu acho que eu espero ter deixado isso bem explicado no livro, tá? A questão é política mesmo. O que nós temos hoje é um movimento conservador estadunidense que não aceita que a Bíblia perca a centralidade no processo da educação das crianças. E que não só a Bíblia, né, mas com tudo aquilo que deriva dela, tá? A moral cristã e todos esses valores. Então, o que eles fizeram foi dourar a pílula, foi revitalizar a ideia de um Deus criador, trazendo tudo que a ciência nos apresenta e dizendo, olha, não é bem assim uma coisa movida pela seleção natural, que tem muito, lembra muito a ideia do caos, né? Então, não é assim do jeito que vocês estão pensando. Na verdade, existe uma inteligência por trás disso tudo. Aí o pessoal, o espírito, olha e fala: nossa, é bem parecido com o que o espiritismo diz, né? E aí fica até bonito, né? Tem uma inteligência por trás disso tudo. Só que a maneira como essa inteligência se manifesta, de acordo com a ideia do criacionismo, é uma inteligência no sentido bem, vamos dizer assim, bem pessoal, de uma inteligência que planeja, que arquiteta, que faz, que experimenta, que, sabe? Então, assim, que é uma visão que tenta negar aquela conclusão do Darwin, que eu acho genial. Quando o Darwin foi chamado, eu não sei se na época era rei ou rainha, eu acho que era rei, né, na época dele, né? Foi chamado pelo rei da Inglaterra, isso mesmo, pelo rei da Inglaterra, para apresentar a teoria dele, porque publicou aquilo, causou um alvoroço, uma discussão, um monte de coisa, era costume, né? Os monarcas chamarem os seus súditos, falar, olha, vem dar uma aula para mim, né? Kardec foi chamado por Napoleão III. Napoleão III chamou Allan Kardec e falou: escuta, vem até aqui no castelo, porque eu quero que você me explique essas ideias do espiritismo, né? E assim também o rei da Inglaterra falou com o Darwin, né? Charles, né? Please come here, né? Eu quero que você venha aqui me explicar essas coisas, né? E o Darwin foi. E aí foi, explicou. E no final o rei perguntou para ele assim: tá, mas e onde entra Deus? Dizem que o Darwin ficou assim, pensou. Falou, olha, sabe que eu não achei necessário a ideia de Deus para essa explicação, né? Deus não entra nessa explicação. Então isso pegou muito, gerou até como assim, né? Esse cara está negando Deus. A Igreja Católica censurou Darwin, teve um alvoroço danado por causa disso. E o fato é que realmente, na explicação da seleção natural, Deus não precisa entrar. Tá? Por quê? Porque nós estamos pensando naquela ideia do Deus atuante, do Deus que faz, do Deus que manda, que desmanda, né? Então, é isso que o pessoal do movimento criacionista não aceita. Eles não aceitam que a coisa possa assim, ser tão natural e tão num processo auto-organizado que a ideia de Deus, como a gente acredita, possa ser dispensável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso agradou aos espíritas. Isso agradou muito aos espíritas em determinado momento. Tanto que, se a gente lê A Caminho da Luz, a gente vai ver que ali a teoria criacionista está muito bem ancorada na forma de inteligências divinas, de espíritos que, sob orientação de Deus, daqui a pouquinho eu te passo, tá, Wellington? Só para eu fechar essa ideia, eu já te passo. Que espíritos, sob orientação de Deus, supervisionavam os processos da evolução, né? Se a gente pega a Evolução em Dois Mundos, do André Luiz,
a gente vai ver que ele vai mostrar que, ao mesmo tempo que algumas experiências estavam sendo conduzidas aqui no campo terreno, que aquilo também se desdobrava no mundo espiritual, como experimentos biológicos. Então, assim, você vê que é toda uma explicação tentando colocar de novo, né, a ideia da criação como um processo fabricado, né, um processo elaborado, sabe? E a gente volta, então, à ideia do Deus intervencionista. Sabe, um Deus que tem que ficar lá calculando qual vai ser a distância da Terra até a Lua para que ela fique em equilíbrio. E aí surgem as explicações mais interessantes e bizarras, que numa perspectiva de teoria do caos, ou numa perspectiva de teoria evolucionista, na perspectiva da sobrevivência das espécies do Darwin, nada disso se faz necessário. Então, assim, é porque Deus deixa de ser necessário? Eu vou voltar, gente, eu vou voltar na explicação do Feuerbach, sabe? Deus é a maneira como nós, sociedade, explicamos essa transcendência, esse negócio que foge à nossa compreensão. Então, a gente inventa Deus, a gente inventa tal, a gente inventa energia, a gente inventa explicações porque a gente não consegue entender, né? O fato é que, olhando para a natureza, e eu vou voltar no Camille Flammarion, que eu adoro a perspectiva do Camille Flammarion. O meu amigo Alfonso vai falar do Spinoza, né? Eu adoro aquela perspectiva de ver qualquer ideia de divindade, qualquer ideia de transcendência dentro da própria natureza, como ela se organiza, como ela se manifesta, como ela evolui, sabe? Então, eu acho que faz muito mais sentido a gente ver Deus na natureza, como propõe Camille Flammarion, do que a gente ficar tentando de novo resgatar uma explicação bíblica criacionista para dizer que não. E aí, Osésa, não é que não exista, sabe, a ideia de criação, de criador, né? Para outras tradições espirituais, o universo, sabe, é uma coisa que está aí. Eles não entram no mérito se houve um começo. Para eles, essa ideia de começo, de fim, não existe. Simplesmente não existe. A ideia de universo ter sido criado, para eles, simplesmente não existe. E se a gente for lá para o Livro dos Espíritos, o próprio Kardec, ele preferiu, né, alimentar a ideia de uma criação que acontece no processo, uma criação que é permanente. Tem lá, eu não me lembro agora qual que é a questão do Livro dos Espíritos, que ele fala que Deus cria a todo instante, né? Tem outra questão que fala que nós também participamos desse projeto de criação com, vamos dizer assim, uma criação com Deus, que eu acho nesse ponto o André Luiz, Chico Xavier tem uma contribuição brilhante naquele livro Evolução em Dois Mundos, tá? Eu acho que o livro a gente não pode ver só o lado criacionista dele, o livro é magnífico em outros aspectos, ele mostra o ser humano como um co-criador na natureza. Então, o homem é parte da natureza e é parte da criação. Ele atua com Deus nessa criação. Então, nós estamos criando o futuro a todo instante. Nós estamos ajudando nesse processo da criação. Eu acho isso fantástico, eu acho isso fabuloso. Eu saber que eu sou secretário de Deus me dá um empoderamento enorme, né? Falar assim, ó Senhor, ó, nós estamos todos aqui nessa briga, vamos fazer o que for possível para esse mundo ter jeito, né? Então, assim, sabe, é diferente a visão, né? É diferente a visão de você perceber divindade no processo criativo da vida, e é diferente você perceber algo externo atuando nesse processo. Então, eu acho que o criacionismo a gente tem que ter cuidado, porque ele é uma armadilha ideológica do conservadorismo estadunidense, que tenta manter viva a explicação bíblica de um criador, no sentido mágico da expressão, né? E que esse criador teria criado todo esse projeto perfeito como ele é, né? E que a gente sabe que não é perfeito, tá? Se fosse perfeito, não tinha certas aberrações por aí, né? Aliás, não existia aberração do humana. Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que estar atento na ideia do criacionismo, sabe? Ela parece bonita lá no Missionários da Luz, no A Caminho da Luz, ela parece bonita em Evolução em Dois Mundos, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a intenção não é aquela beleza toda que está ali. A intenção é negar a explicação científica dos processos naturais pelos quais a evolução acontece, né? E a gente sabe que por trás disso há interesses problemáticos que a gente precisa estar atentos, né? Eu prefiro ver Deus nesse sentido de Deus na natureza, no sentido de Jerônimo Mendonça, no sentido do Camille Flammarion, no sentido do Baruch Spinoza. Eu acho que faz mais sentido. E o criacionismo vai na contramão de tudo isso, negando essa possibilidade.
Só isso que eu queria pontuar e devolver para vocês, porque nós temos 10 minutos agora para vocês. Elias, O Wellington é, quer falar. Wellington e deixa eu César. só fechar isso aqui. Quando você falou da música, eu estava ouvindo ela há pouco tempo agora e estava pensando, né? Já com essa ideia diferente, né? Diferente não, sei lá de ser diferente, porque até agora eu queria saber mais sobre esse início de tudo. Aí eu estava pensando, nossa, seria tão legal se a gente conseguisse ver Deus nessas coisas que ele está falando. Agora, se a gente vê, por exemplo, uma tempestade, alguma coisa assim, eu já morro de medo, eu não vejo Deus nisso, né? Eu já vejo desastre, caos, né? Então, eu estava pensando, nossa, seria tão maravilhoso se a gente conseguisse ver Deus, né? Em tudo isso que ele está falando nessa música. Eu fiquei pensando nessa situação. Mas até agora, parece que Deus ainda é um mistério para mim, sabe? Eu acho que ainda não vou entendê-lo agora, não. Vai demorar mais um pouquinho. Ó, E a também Zélia não me importa começou. muito, não. Não me importa muito, não. Estou tranquila com isso também. Que Eu bom, não acredito, Zélia. assim, eu não acredito assim nesse Deus, igual você falou muitas coisas, nesse maravilhoso, que tudo foi criado maravilhosamente. Não, nunca acreditei nisso. Que a gente pode mudar as coisas, se a gente quiser, né? É igual você falou, nós somos co-criadores, né? Então a gente pode fazer muita coisa boa, mas muita besteira também, né? Então não me incomoda, não. Eu acho que eu ainda, não sei se sou eu ou algumas pessoas pensam como eu, mas eu acho que essa questão de Deus, eu vou deixá-la mais para frente. Não vai me preocupar, não. Eu acredito que existe uma força maior, alguma coisa, mas não sei o quê, mas também não me preocupa, não. Você está ao lado de Confúcio, você está ao lado de Lao Tse, você está ao lado de Baruch Spinoza, você está ao lado de um monte de gente muito sábia que já passou por esse mundo, viu? Sinta-se assim toda orgulhosa de estar com tanta sabedoria, porque eles também pensavam exatamente assim. Boa noite. Eu sempre fico caladinha, mas muito atenta ao que vocês falam, porque eu faço um trânsito do meu trabalho até minha casa. Então, às vezes, eu fico mais ouvindo do que manifestando. Mas a minha inquietude trouxe o algoritmo Elias no Instagram, né? Eu frequentei 3 casas espíritas e contestava desde muito cedo o catolicismo no qual eu fui criada. Uma vez eu até coloquei, a Irácida ficou rindo, eu estou num momento de desconstrução, assim, fantástico, mas sem medo, sabe? E eu estudei medicina chinesa, então fazia muito sentido para mim sobre o Tao, e lembro de um colega que estudou comigo no estudo mediúnico, da segunda casa espírita que eu frequentei, ele é psicólogo, ele falava assim, Rejane, para mim o que mais faz sentido é o taoísmo. Depois eu fui estudar medicina chinesa e fui entender. Então, eu tomo para mim cada palavra que foi dita, cada observação, cada contestamento, porque eu também estou nesse momento de desconstrução. O que me ajudou muito, meu marido é cientista social, é ateu, e até ligado a pessoas que você conhece na Federal de Goiânia, o professor Revalino, Antônio de Freitas, amicíssimo deles. Então, assim, eu estou nessa fase muito feliz, porque a vida está fazendo mais sentido para mim, né? E aprendo muito com vocês. E estamos junto lá de todos esses que você está aí conversando, falando, de todos os filósofos, de todos os sociólogos, de Kardec, enfim. E estou muito feliz de estar nesse grupo. Essa é a minha colocação. Demorei a falar, mas falei um pouquinho. Muito obrigado, Rejane, muito obrigado. Nadir, com a palavra. É rapidinho, Elias, é só porque eu me lembrei do filme que eu mencionei quando eu falei que me abriu os olhos, Profecia Celestina, a respeito, para quem quiser assistir, e Deus, né? Eu estudei agora o livro Ser para Conhecer e Conhecer para Ser, da Astrid Sayegh, e ela deixa claro, né, que Deus está em cada um de nós, né? Então, naquela Namastê, o Deus que habita em mim e o Deus que habita em você, né? Então é isso. Para mim, Deus está dentro da gente, não está em lugar nenhum, né? É melhor ver numa criança, numa pessoa, numa flor, num animal, numa pessoa fazendo bem, numa pessoa fazendo mal, né? Porque ele também tem um Deus dentro dele, né?
Acredito, eu também estou me desconstruindo novamente, porque eu fui buscar uma coisa e, e acabei encontrando o mesmo do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, agora é hora de reconstruir mesmo. Às vezes eu falo besteira, porque é muita coisa e eu estou preferindo seguir, ouvir até aquele ateu que fica falando na televisão sobre Deus, Chevitarese. Então, tem muita coisa. Então, estou me reconstruindo e querendo não acreditar em tudo que eu comecei a acreditar, que eu fugia do catolicismo, também encontrei. E esse filme me fez abrir os olhos, porque eu estava numa sala de trabalho e foi muito indelicado o dirigente, né, que eu mencionei, ele quase me bateu na frente de todo mundo. Isso me deixou uma antena, né, e ligada, né. E é um filme muito bom, muito esclarecedor, né, Profecia Celestina, ele não gostou, mas o Deus que eu acreditava era aquilo, só que eu não sabia que ele acreditava num Deus criacionista, né, então o negócio não É, deu muito certo. e aí pega. É. Vicente, depois de você, aí eu quero falar para devolver para a Iracilda. Fala lá, Vicente. É só em relação ao título deste capítulo, o design inteligente, né? Que nós estamos vendo aqui nessa passagem toda. Aí fui buscar, tem uma sociedade aqui no Brasil, chama-se Sociedade Brasileira do Design Inteligente, tá? Quem tiver interesse de conhecer, já comparando com aquilo que foi, né, que o Elias nos deixou, e dizer que essa sociedade aqui, ela tem patrocínio e financiamento do Mackenzie, né, e de igrejas evangélicas. Então, só para ter uma ideia daquilo que foi falado. Era isso. Obrigado, Vicente. Bom, gente, então quero só fazer um último comentário para devolver para a Iracilda, e já agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Eu quero dizer para vocês assim, gente, que eu vou falar agora igual o Kardec falou, sabe? Vou ser bem metido, né? Vou falar igual ele. Quando perguntaram para ele assim, o que que o Espiritismo estava trazendo de novo? Ele falou, na verdade, o Espiritismo não está trazendo nada de novo. Isso aí já estava disseminado na sociedade europeia do século XIX, existia já o movimento do espiritualismo racional, já tinha muita gente preocupada com aquelas ideias. O grande mérito do Kardec foi pegar tudo aquilo, juntar aquilo de alguma maneira, dar um sentido de ordem, usar as manifestações mediúnicas da sua época e tentar compor uma estrutura de pensamento que fizesse sentido. Essa foi a grande contribuição dele. Ele mesmo disse que não trouxe nada de novo, que aqueles conhecimentos já estavam esparsos aí em todos, inclusive em outras tradições, inclusive em outros momentos. Ele vai dizer que, inclusive, na tradição celta já tinha elementos dele. Então, eu quero dizer também, gente, que assim, o trabalho que eu fiz, né, foi simplesmente traduzir angústias que eu percebia, não era só em mim, eu percebi em muita gente com que eu conversava, com que a gente trocava ideia, né? E eu ficava pensando assim, olha, quando é que a gente vai ter alguma coisa nesse sentido? Como nunca apareceu, eu falei, quer saber do negócio? Já que eu estou estudando, estou com esse monte, esse calhamaço de anotação, eu mesmo vou escrever esse trem, vou botar para pensar, né? Então, assim, olha, o que eu fiz não foi nada mais do que também reunir as inquietações, as questões que as pessoas já tinham formuladas e que a gente não tinha, assim, um campo para discutir, um espaço para conversar, né? E como eu estava com aquilo tudo mais ou menos estruturado dentro de um calhamaço de artigos, de anotações no arquivo de computador, né, eu botei isso em ordem e espero que isso, de alguma maneira, contribua para que a gente converse a respeito. Porque eu sei que tem muita gente nessa vibe, né, com essa preocupação, com essa busca, sabe? E eu espero que o meu livro, o meu trabalho, possa ser uma contribuição para que isso aconteça. Sabe, eu sei que tem outras pessoas, o livro do Bruno Quintanilha é maravilhoso, o livro do Rodolfo Jacarandá é maravilhoso, o livro da Dora também ficou muito bom, né? O livro do Signati está dando pano para manga, tem gente discutindo o livro dele com muita propriedade, né? Tem o livro do Márcio Salles Saraiva, os livros, né, do Márcio Salles Saraiva, tá? Então, assim, o Gerry Almeida,
Alexandre Júnior, tem muita gente boa produzindo reflexões espíritas nessa nova perspectiva que está se abrindo. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais a fortalecer esse esforço de busca, sabe? Porque eu acho esse movimento todo extremamente libertador. Eu acho que eu fui um dos principais beneficiários desse processo todo que está acontecendo e fico muito feliz de ver que tem mais gente que está nessa corrente aí, e vamos caminhando juntos aí, porque a gente tem muito a somar. Só isso. Iracilda, eu devolvo para você, agradecendo mais uma vez pela possibilidade de ter estado aqui com vocês. Gente, muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento.